debaixo da tua graça. Meu Deus, que cada dia mais há um entendimento dele para entender a tua palavra. Jesus amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, que nessa noite, meu Deus, que eu nós iremos diminuir, o Senhor venha crescer. Oh Jesus, estamos aqui nessa noite, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor preparou, Pai. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Meu Deus amado, obrigado por tudo. Amém. O hino que os irmãos nos ajudem, em nome de Jesus. O hino número 15, eu não sei quando dei, é um hino para a gente poder se refletir um pouco mais, se encher um pouco mais do Espírito Santo de Deus, né? Deus salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. O conselho andei perdido, andei longe do meu valor, mas o céu desceu e meu sangue desceu ao Pai para o meu coração hoje foi em Jeremias 18. Aleluia, Deus. Louvado, agradecido, exaltado é o teu santo nome, Senhor. Amém, irmãos? Podemos dizer? Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Jeremias 18. Vou ler a palavra do Senhor do primeiro até o 8. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele
fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém? Senhor, eis-me aqui, Pai, mais uma vez fazendo a tua obra, Pai. Senhor, transmite em mim, Pai, a tua palavra, a tua sabedoria, para que eu possa transmitir, Pai, para o teu povo. Senhor, santo és o teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por me colocar de pé, por me manter de pé, Senhor. Obrigado, Pai, por estar aqui, Pai, nesta noite, transmitindo a tua palavra, Pai. Que eu venha, Pai, diminuir o Senhor venha crescer, Pai. Porque aqui eu não sou nada, Pai. Eu sou pó. E para o pó eu vou voltar. Mas o Senhor é tudo, o Senhor é poderoso. Eis-me aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, aqui em Jeremias 18, o primeiro versículo que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Que os irmãos me perdoem, porque eu ainda estou me recuperando de uma virose, de uma gripe, e não estou muito bem de saúde, mas Deus sabe todas as coisas. E quando o Senhor te mandar, obedece, vá, porque foi o Senhor que mandou. E por isso estou aqui, como vaso perfeito, como vaso na mão do oleiro. O oleiro será Deus. E Deus, Ele fala com aquele povo de Israel, um povo que já se encontrava ali, talvez, uns contra os outros, um povo rebelde, um povo que já se encontrava muitos nas maldições, se destruindo uns aos outros. Em Jeremias 33, o verso 4, os irmãos podem procurar na sua Bíblia, para que a gente possa refletir. Está escrito aqui, 33, versículo 4: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e espadas. Irmãos, queremos dizer a palavra aqui, que estavam todos contra um ao outro, já estava a maldade se espalhando, mas o Senhor, Ele, quando Ele quer operar maravilhas e fazer milagre acontecer, Ele não vai escolher o bom, Ele não vai escolher enganação, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é quem vem para sarar, é para quem vem para dar cura, Ele é quem vem para transformar, Ele vem para os doentes,
Jeremias e falou para Jeremias: levanta-te. O que significa levantar? Levanta-te. Coloca na posição. Coloca na posição. É igualmente, ele falou para Zaqueu, ou seja, Zaqueu estava simplesmente ouvindo a falar que Jesus ia passar naquele caminho. O que foi que Zaqueu fez? Zaqueu correu adiante, subiu na figueira brava. Naquele exato momento ele subiu naquela figueira brava, mas Jesus, passando naquele exato momento, olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. O que foi que Zaqueu fez? Ele subiu. Ele teve que se colocar na posição. Ele teve que se pôr de pé. Agora ele teve que descer. Desce, porque hoje me convém posar em tua casa. E assim fez Jeremias. Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Será que Jeremias foi lá de manhã? Será que Jeremias foi lá de tarde, de dia ou de noite? Seja lá a hora que for, ele disse: levanta-te e desce a casa do oleiro. Quando ele chegou lá, o que foi que o oleiro estava fazendo? Trabalhando. O oleiro não para. Se ele chegou de manhã, o oleiro estava trabalhando. Se ele chegou meio-dia, o oleiro estava trabalhando. Se ele chegou de noite, o oleiro estava trabalhando, porque o oleiro não para de trabalhar na minha e na tua vida. O oleiro, ele primeiro precisava fazer aquela primeira parte, a parte mais difícil. O oleiro, ele, para poder começar o trabalho, ele precisava ir lá no lamaçal, buscar talvez aquele pouco de barro para trazer para a casa dele. Quando ele chegou naquele lamaçal, ele pegou aquele barro cheio de espinho, cheio de pedra, cheio de pau, cheio de cheiro, talvez cheiro mau, talvez cheiro bom, talvez cheiro que não era bom, bem agradável, talvez um barro preto ou branco, um barro que talvez nem poderia servir, mas era um barro que ele precisava levar para casa do oleiro. O oleiro, como ele trouxe aquele barro, ele precisava agora trabalhar com aquele barro. Aquele barro tinha que ser agora colocado no local e deixar secar. Aleluia. Precisava secar um pouco, precisava enxugar um pouco, precisava descansar. Enquanto isso, ele estava trabalhando de outros barros. Irmãos, queremos dizer que o oleiro, ele trabalha dia e noite, ele não para em momento algum. O oleiro precisava trabalhar com aquele barro, mas aquele barro precisava descansar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória seja dada ao teu santo nome. O barro, irmãos, ele é preciso ser trabalhado de forma que o oleiro precisa trabalhar, tirando aquelas pedras, tirando aqueles espinhos, tirando aqueles pau, tirando talvez até mesmo aquele mau cheiro. Aí o que acontece? Jeremias estava ali prestando atenção de que forma? O Senhor mandou você levantar e descer a casa do oleiro. Chegou lá, você tinha que prestar atenção. Está prestando atenção, irmãos? Aleluia, Jesus. Precisava prestar atenção. Ele precisava trabalhar
aquele barro foi sendo feito de forma devagar, de forma que era transformado um vaso que era preciso jogar água para fazer aquele vaso, era preciso fazer aquele vaso conforme os olhos do oleiro. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor, quando Ele manda, você obedece, porque Ele tem algo importante na minha e na tua vida. Naquele exato momento, o oleiro estava trabalhando com aquele barro, e era um barro que precisava ser muito trabalhado, porque era um barro que veio com muitos defeitos, era um barro que veio com pedra, com pau, com espinho, e quando o oleiro vai, ele não vai com luva para pegar para não sujar as mãos, não. O oleiro vai sujar as suas mãos, o oleiro vai pegar aquele barro e vai trabalhar conforme a vontade dele. E naquele exato momento, o oleiro estava trabalhando naquele barro conforme a vontade dele. Aleluia, glória seja na mão do Senhor. Mas talvez aquele barro precisava ser muito bem trabalhado, precisava tirar aqueles espinhos, precisava tirar aquelas pedras, precisava tirar aqueles paus, precisava ser um barro limpo, para quando fizesse aquele vaso não se quebrasse. Aleluia, Jesus. Mas no momento que ele já estava com aquele vaso já pronto, aleluia, aquele vaso ainda precisava ser levado ao fogo, porque o vaso, para ser perfeito, ele tem que ser batido, tem que ser molhado, ele tem que ser pisado, ele tem que ser um vaso, ele tem que ser um barro bem trabalhado. Ele tem que ser levado até o forno, para no exato momento que ele ficar um pouco lá no forno, quem sabe 24 horas no forno, talvez aquele vaso vai pensar: eu estou esquecido. Não está esquecido não. Não está esquecido não, porque o oleiro sabe. O oleiro sabe todas as coisas. O oleiro sabe o momento em qual você pode sair do forno, o momento que você pode ser usado, o momento que você pode ser colocado, talvez uma flor, talvez uma água, porque a palavra de Deus diz que tem vaso para honra e tem vaso para desonra, tem vaso que pode ser usado de várias formas. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, quando Ele quer usar o vaso, Ele sabe a hora e o momento certo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, aí o versículo 3 diz assim: e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aleluia, Jesus. Aquela obra ela estava sendo feita conforme a vontade do oleiro. E o oleiro, quando ele vai trabalhar, ou seja, quando ele está trabalhando para fazer um vaso perfeito. Ele não quer um vaso torto, ele não quer um vaso aquebrantado, ele não quer um vaso que venha dar problema, ele quer um vaso perfeito, ele quer um vaso para ser usado conforme a sua vontade, e na hora certa, ele sabe. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor, no versículo 4, no mesmo Jeremias 18, diz: como o vaso que
ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, irmãos? Amém. Muitas das vezes, você chega lá numa feira, você compra um vaso, ou numa loja, onde for, você leva para casa, se você colocar no canto e ele quebrar, você joga fora, né, irmãos? Mas o Senhor, quando Ele faz o vaso, Ele pegou aquela lama, Ele pegou aquele barro, Ele transmitiu, então Ele fez o vaso perfeito. Ele não vai, irmãos, glória a Deus se você ser um vaso quebrado na mão do Senhor. Porque se você for um vaso quebrado na mão do mundo, não sabe para onde vai sua alma. Aleluia. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Dai graças a Deus se você for um vaso quebrado na mão do Senhor. Aleluia. Porque quando você é um vaso quebrado na mão do Senhor, sabe o que acontece? Ele vai te colocar na posição. A palavra do Senhor em Salmo 31, o verso 12. Pode abrir, irmãos, pode ler. Pode ficar à vontade. Diz assim: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Irmãos, já pensou se fosse um vaso quebrado na mão do maligno, na mão do mundo? Dai graças a Deus porque tu está na casa do Senhor, porque tu está buscando ao Senhor, porque o Senhor está te usando. Porque quando você quebra na mão do oleiro, o oleiro, ele te constrói, ele te faz um novo vaso para ser usado conforme a vontade dele. Aleluia, Jesus. O versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderia eu fazer de vós. Aleluia, Jesus. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está entendendo, irmão, a palavra? Aleluia, Jesus. Assim como o vaso na mão, o barro na mão do oleiro, assim estamos nós na minha mão. O Senhor, Ele vai te transformar de forma que talvez nem você sabe. Aleluias. É muito importante você estar firme na presença do Senhor, você procurar ser mais crente na presença do Senhor, você buscar mais a presença do Senhor, você se encher do Espírito Santo, porque é tão maravilhoso, irmãos, buscar o Senhor enquanto está perto, invocar o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, o Senhor é tão poderoso na minha e na tua vida que talvez você nem sabe. O Senhor, irmãos, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças, irmãos. O Senhor, Ele não te deixa por nada. Tudo é na hora e no momento certo. O Senhor é maravilhoso na minha e na tua vida, irmãos. Creio eu que sou um vaso usado por Deus, porque já fui quebrantado, mas o Senhor me colocou de pé, assim como Ele te colocou de pé. Aleluia.
Seja mais crente em Cristo. Seja mais crente em Cristo, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas da minha e da tua vida, irmãos. Muitas das vezes você não sabe, mas o Senhor sabe todas as coisas. Você quer ver só uma coisa? O que Deus sabe na minha e na tua vida? Você quer saber? Eu vou deixar aqui mais um versículo da palavra aqui, que se encontra agora em Hebreus. Pode abrir tua Bíblia em Hebreus. Procura aí para mim, por favor. Hebreus 4. O Senhor, Ele é tão poderoso na minha e na tua vida que talvez você não sabe. O Senhor, Ele tem te usado, irmãos, de forma tremenda. O Senhor, Ele cura e não deixa cicatriz. É doido. O Senhor te dá livramento quando você menos espera. Ele te deu livramento. É doido, né, Jesus? Glória seja na mão do Senhor. Os livramentos que o Senhor tem dado nós é grande, mas você também não sabe. Aleluia, irmãos. Você está entendendo a palavra, irmãos? Amém. Vai, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Hebreus 4, versículo 12. O Senhor diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e da junta e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você está entendendo, irmãos? A palavra do Senhor é muito forte, é muito verdadeira. Por isso, não devemos brincar em momento algum. É por isso que a palavra do Senhor em Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Amém. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém. O Senhor, Ele é poderoso na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor. Irmãos, o versículo 7 diz assim, do mesmo Jeremias 18: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele é poderoso, irmãos. Quando Ele falava naquele momento para aquele povo ali da Babilônia, Ele estava mostrando, falando com Jeremias, passa para esse povo o que eu estou te passando. Esse povo precisa entender que eu sou Deus, não é outro. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas querendo fazer mais do que Deus. Tem pessoas por aí que muitas das vezes até é crente na igreja, mas lá fora só Deus sabe todas as coisas. Precisamos buscar cada vez mais a palavra do Senhor, irmãos. Imagina aquele povo ali que já estava sendo um contra o outro, desobedecendo a palavra, já estavam todos, em conflito, até muro fazia para dividir aquela nação. Mas o Senhor, Ele falou com Jeremias, fala com esse povo, que eu sou o Deus de Israel, e eu faço, eu desfaço, eu mando e eu desmando, e só Ele é que pode todas as coisas. Irmão, o Senhor, Ele é desse jeito. Se você se arrepender dos seus
e se converter, ele também vai se arrepender, não vai te fazer mais aquele mal que ele poderia te fazer. Ele agora vai te abençoar. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a água está me ajudando, viu? Porque só Deus na causa. Santo és o nome do Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas precisa dar lugar, porque se você não dá lugar, Deus abre as portas, mas também fecha. É Deus. Deus abre porta para você onde não tem porta, mas se você dá lugar. Porque se você der lugar, Ele trabalha. Porque Ele trabalhou com aquele barro que estava naquele lamaçal. Aquele barro não sabia que talvez não ia ter castigo, não. Estava lá jogando. Mas dá para onde ele veio? Para casa do oleiro. Ele foi sendo usado, ele foi sendo transformado, ele virou um vaso, e ele foi uma partilheira, e aquele vaso chegou o momento de ser usado. Mas para isso, ele teve que ficar um pouco na prateleira, depois tem que ficar um pouco secando agora. Porque aquele vaso saiu do forno, mas ele não estava pronto para ser usado. Meu Deus. Aquele vaso saiu do forno, mas precisava descansar. Precisava de um tempo agora. E ele talvez pensava, será que eu estou esquecido aqui também? Mas não, tudo é no tempo de Deus, irmãos. Deus, glória. Tudo é no tempo de Deus. Deus faz, Deus desfaz, Deus cura, Deus tem poder para matar e tem poder para curar. A palavra de Deus diz em Eclesiastes também, irmãos, que há tempo para todas as coisas. Por isso aquele vaso precisava ter um tempo no canto. Para ele ser usado, ele precisa ter um tempo certo. Não é de qualquer jeito não. Na casa do Senhor é diferente. Na casa do oleiro é diferente. Na casa do Senhor é diferente. Para o Senhor é tudo diferente. Não é nada como você quer, como eu quero, não, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 7 ainda. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Agora oi. Se a tal nação contra a tua fala se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. O Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Amém. O Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que a maioria das vezes o pecador está no pecado, está no mundo das drogas, na prostituição, está ao meio, nada que diz. O pecador, ele não pensa em fazer uma outra coisa no seu pecado. Mas o Senhor, Ele te dá uma oportunidade para te dizer, no momento, aleluia, aqui eu não sei, e no momento em que eu falar de uma gente e de um rei para edificar, Ele está falando comigo, também está falando com você. Se você quer aprender a jogar comigo, Ele vai te dar uma salvação e uma oportunidade de subir na vida. Mas para isso precisamos ter aquela sabedoria. Precisamos deixar tudo para seguir ao Senhor. Precisamos deixar tudo. Porque a palavra do Senhor diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão matar, a roubar e destruir. Mas ele disse que eu vim para a vida e ter abundância.
Quando Ele veio para uma vida e vida com mudança, precisamos deixar tudo que não presta lá para trás, seguir o Senhor com alegria, com sabedoria. Porque se você viver na igreja, adorando ao Senhor e fazendo algo escondido, Ele está vendo. Então, se Ele voltar hoje, você pode ficar. Por isso precisamos ser mais crentes. E você que não é crente precisa se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor vai te dar uma oportunidade, para que você possa ser um vaso usado na mão do oleiro. Aleluia, irmãos. Se a adoração contra a qual eu falar se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que estava fazendo. Aleluia. Por isso precisamos ter aquele arrependimento de algo errado que fizemos. Mas é todos os dias que temos que se arrepender. Não é se arrepender hoje e amanhã fazer o mesmo, não. Porque o Senhor, quando Ele diz no versículo 6, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro ou casa de Israel. O que foi que fez o oleiro? Ele foi lá no lamaçal pegar aquele barro para fazer o vaso. Talvez eu seria o barro que estava no lamaçal do pecado. Mas quando ele foi lá, ele pegou, muita gente falava assim, aquilo ali já era, ali não tem mais prestígio. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Tem prestígio sim, para Deus tem. Para Deus tem. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe todas as coisas. Irmãos, Ele já sabe de tudo. Antes de você nascer, Ele já estava te esperando, já está com tudo planejado para mim e para a tua vida. Você que nunca experimentou nada errado nesse mundo, jovem, você que nasceu no Evangelho, dá graças a Deus. Porque um vaso, me saiu do lamaçal do pecado, o qual pensava que talvez não ia ter prestígio, o qual talvez uma pessoa passava e falava, ali já era, não tem prestígio. Mas o Senhor falava, ei, tira a mão, ali tem prestígio. Era o Senhor errado nos anos já. O Senhor, ele disse lá em Salmo 23 assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas para isso precisamos dar lugar. Precisamos dar lugar, irmãos. Cada vez mais ser mais crente, cada vez mais buscar o Senhor. Se você me aprender mais, se você busca mais, está entendendo, irmãos? Porque o Senhor, Ele operou no passado, naquela nação, Ele está operando, Ele vai continuar operando. Quem disse que Zaqueu esperava que Jesus ia posar na casa dele naquele dia? Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, hoje não estou para a tua casa. Aquela multidão, irmãos, foi o primeiro que murmurava ali, oxi, tu vai posar na casa de Zaqueu? Isso é um pecador. Irmão, Jesus quer os pecadores. É verdade. Jesus quer eu, quer você, Jesus quer aquele que talvez está no pecado, Ele quer salvar a humanidade. Ele quer me salvar, Ele quer te salvar, irmãos. Amém. Mas para isso precisamos dar lugar. Você que não conhece a palavra ou a realidade, procura conhecer, porque Jesus salva, Jesus liberta. Procura ler o Salmo 91 todos os dias. Aleluia, Jesus. Irmãos,
que o Senhor, Ele trabalha na minha vida, na tua vida. Se eu for para um lugar, eu vou longe, só que até aqui o Senhor falou. Assim eu venho agradecer minha rica oportunidade, em nome de Jesus, irmãos. Amém, irmãos?